Vamos lá, meus seguidores entrando na live. Boa noite, Mirlene. Boa noite, Anne. Avena. Chagas. Bora lá, estourada. Nossa live ontem bombou, viu, like? Bombou demais, 1 hora da manhã, 300 pessoas. Maravilhoso, sorvete da Moderna. Melhor sorvete que existe no mundo. E aí, como é que vocês estão? Hello, Joaninha! Quanto tempo! Olha a live que eu vou fazer hoje, Joana, da cultura inglesa. Nós que nos conhecemos, estudamos por tanto tempo na cultura inglesa. Que bacana você aqui. Deixa eu botar aqui, @cultura inglesa. Como é que vocês estão, meus amores? Óculos do Guga, exatamente, óculos do Guga brincando. Live passada foi massa. Deixa eu diminuir aqui a música pra explicar pra vocês como é que tá sendo. Rapaz, não faz não, tô até agora emocionada. Deixa eu explicar pra vocês aqui, quem tá me acompanhando toda sexta-feira, eu tô fazendo essas lives falando sobre a importância do inglês, onde o inglês pode levar, que é um projeto em parceria com o grande Mattia Jolly, aprendendo a falar italiano. Tô aprendendo com você, viu, parceiro? Eu vou comprar seu curso de aprendendo a como falar italiano, viu? Poxa, que massa, já sei falar inglês por causa da cultura inglesa, quero aprender a falar italiano. Abraço, meu amigo. Mas que bambino, gente buona. Gente buena, não sei nem se fala assim, mas vou aprender. E aí, toda sexta-feira, eu tô entrevistando uma pessoa aqui na minha live para falar, né, essa parceria com a cultura inglesa, para falar da importância do inglês, se você estuda inglês, se você não estudou, onde o inglês pode te levar. Então, tá sendo lives bem produtivas, que estão dando resultados incríveis. E justamente para estimular vocês, né? Aproveitar esse momento de pandemia para praticar o inglês, para treinar, para estudar. A cultura inglesa que está com um mega projeto aí, com aulas online. Inclusive as matrículas estão abertas. Vocês podem entrar aqui no perfil, quando acabar essa live, da Cultura Inglesa SE. E aí vocês vão lá no perfil, no link da bio, clica para saber mais. Eles estão com um projeto de um intensivão com 70% de desconto, que você faz o Beginner 1, Beginner 2, que é o Iniciante 1 e 2, e ainda ganha um livro digital com 70% de desconto, e você tem direito a fazer 2 aulas grátis, clicando no link lá na bio. Então, é um projeto muito bacana, as matrículas estão abertas, e hoje eu vou receber uma pessoa muito especial aqui, a Aline, que mora na Geórgia, no United States, né? Deixa eu ver se ela já está aqui, Aline. Aline, cadê você? Aline, se a Aline estiver aqui, já solicite, me chame aqui para eu te convidar. Deixa eu ver se ela está. A minha convidada não chegou ainda. Miranda, veja se a Aline chegou aí. Não tô encontrando ela. Cadê a Aline? Cadê minha convidada? Minha convidada maravilhosa. Não estou achando ela. Apareceu aqui agora. Aline Romeiro. Pronto. Eu já vou receber aqui minha queridíssima Aline Romeiro. Hello! Oi! Como é que você está? Que prazer enorme ter aqui na minha live. Um prazer todo meu. Muito obrigada, viu, por esse espaço, por essa oportunidade. Que bacana, Aline, que bacana. Você tá no carro, tá chegando em casa, como é? Tô esperando meu marido sair do trabalho. Que horas são aí? Agora aqui são precisamente 7h08. 7h08, Tá bacana, uma horinha. Porque aí anoitece mais pra frente, né? Tipo 9, 10 horas da noite, né?
Sim, aqui a gente tá no verão, então no dia do, como que chama? Solstício do verão, que é o dia Sim. mais longo do ano, foi anoitecer, acho que era isso mesmo, perto de 10 da noite. Caramba. Me conte aí, Aline. Aline, é o seguinte, como eu estava falando antes de você entrar, toda sexta-feira, parceria aqui é um projeto da Cultura pelo Mundo, eu estou recebendo uma pessoa que mora fora para falar da sua experiência, para falar da importância do inglês, das dificuldades, para saber como é que está sendo a pandemia aí no lugar onde você mora. Então, eu já recebi Jonathan, que mora na Austrália, já recebi Marquinhos, que mora em Vancouver, no Canadá. Semana passada, eu recebi, quem foi, meu Deus? Guga Brincando, que mora em New Jersey. E hoje eu estou recebendo você, que mora na Geórgia, Geórgia, e eu queria que você se apresentasse para os meus seguidores aqui, falasse quem é a Aline, falar por que você mora aí, e aí eu vou direcionando aqui a nossa entrevista, que vai ser muito bacana. Então Tá vamos lá, certo. fique à vontade. Bom, gente, meu nome é Aline, mas pode me chamar de Li, todo mundo me chama de Li. Eu tenho 33 anos, moro aqui no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Estou mais pertinho do Brasil. Eu mudei aqui para o estado da Geórgia no final de dezembro do ano passado. Até então eu estava morando na Califórnia, do outro lado do país. E agora estou aqui, estou mais pertinho do Brasil, em termos de fuso horário, de passagem de É avião. quanto tempo do Brasil? Eu acho que um voo direto deve dar umas 8 horas, eu acho. Ah, normal. Eu acho que deve ser isso, umas 8 É porque horas. para Califórnia é muito longe. Tem Sim, que ir mais 5 horas. Tem o o voo fuso, né? direto para Califórnia são mais de 12 horas, umas 12 horas e 40, mais ou menos. Verdade. Vá, continue. Te Bom, interrompi. tudo bem. Eu sou casada, estou esperando meu marido sair do trabalho. Meu marido chama Estevão. Meu marido nasceu no Rio de Janeiro, mas morou a maior parte da vida dele em São Paulo. E aí já são 2 anos que nós estamos morando aqui nos Estados Unidos, né? Que viemos para cá. Viemos com a nossa cachorra, trouxemos a Ugi com a gente, a nossa cachorra, nessa Que aventura. massa. E a gente veio para cá para continuar estudando. Aí no Brasil, nós fizemos teologia pela Universidade Mackenzie, nos formamos em 2017, e aí a gente decidiu vir para cá para continuar estudando nessa área mesmo de teologia, fazer mestrado e tudo mais. Que bacana. Li, e as pessoas não sabem, mas você é americana, né? Pois é, eu nasci aqui, Ei, Li, gente. Li, é porque você fala português muito bem, né? Ninguém percebe, né? Sem sotaque, né? Você viu meu Sem sotaque português como é nenhum. ótimo? Tá Como falando ele é muito bem. maravilhoso? Fala aí Pois é, pra galera essa gente. história. Eu nasci aqui nos Estados Unidos, só que lá para cima, no estado de Massachusetts, é difícil de falar mesmo. Nasci em Boston. Na época, meus pais estavam morando aqui. Meu pai morou aqui nos Estados Unidos durante 7 anos. Ele veio para ficar, acho que 6 meses, e ficou 7 anos. Só para Depois, estudar. veio, estudou, fez mestrado. E aí, depois, e uma vez por ano ele ia para o Brasil visitar a família. Nessas ele conheceu a minha mãe. E aí, depois de um tempo, eles se casaram. Minha mãe veio para cá também. E aí eu nasci. Logo depois que eu nasci, o meu pai se formou no mestrado. E aí, então, eles voltaram para o Brasil. Nisso, eu estava com mais ou menos uns 6 meses de vida, quando a gente voltou para o Brasil. Minha mãe está acompanhando a live aí. Beijo, mãe. E aí a gente voltou para o Brasil e eu vivi minha vida inteira no Brasil. Voltei algumas vezes para cá, mas só passeio. Para ir na Disney, só passear mesmo. E assim, todo ano, o meu pai, na nossa igreja aí no Brasil, todo ano o meu pai recebia um grupo de americanos. De um pastor que ele conheceu quando morou aqui, quando estudou aqui, que eles são muito amigos até hoje e tal. E aí ele ia com uma equipe para o Brasil, né? E aí a gente ia para o centro de São Paulo, fazia teatro, pantomima, um monte de coisa, né? E aí eu não, assim, falava zero de inglês, zero, absolutamente assim, zero de inglês. Tudo que eles me perguntavam, eu só respondia yes. E aí, essa? Às vezes deviam estar me perguntando a hora, às vezes deviam estar me perguntando qualquer outra coisa. Eu, yes, Você não sabia. yes. E aí eu sempre naquela dependência do meu pai ou da minha mãe de traduzir para mim. E aquilo começou a me incomodar muito, porque eu falei assim, caramba, gente, eu nasci lá e não falo a língua. Tipo, Verdade. que Você é muito bizarro pequenininha, isso. né? Sim, vim muito pequena mesmo para cá.
e aí, ou para o Brasil, e aí os meus pais ficavam um dia fora, trabalhando, minha mãe estudando. Depois que eu nasci, que minha mãe foi fazer faculdade e tal. Então eu passava a maior parte do tempo assim com a minha avó não fala inglês, então não tive assim um aprendizado, né? Então eu só sabia, tipo assim, sabia o nome de alguns O animais, básico, né? sabia. Mas Você assim, era uma sabia. criança brasileira, só que nascida nos Estados Unidos, né? Exatamente, exatamente. Tanto é que, mesmo tendo nascido aqui, tendo dupla cidadania, agora que a gente veio morar, eu me considero imigrante pelo fato da minha cultura não ser a daqui, entendeu? Verdade, Eu vivi a verdade. vida toda no Brasil, então eu sou 100% brasileira, minha cultura é toda do Brasil, meu jeito é todo do Brasil. Então eu me considero imigrante nesse sentido, sabe? De que, tipo, tô aprendendo sobre a cultura local. Você é uma privilegiada, você é uma imigrante cidadã. Ah, É quem não verdade, queria? Meu Deus! é verdade, é privilégio mesmo, né? As coisas que Rapaz, Deus faz assim, privilegiadíssima. é E me conta uma verdade. coisa, o seu interesse por teologia, óbvio, foi do seu pai, né? Seu pai já trabalhava, né, na área, fez mestrado Sim. tudo, e aí foi por causa disso, me conte, por qual motivo você resolveu estudar teologia? Então, veio mesmo assim dos meus pais, né? Desde pequena, eu sempre muito envolvida na igreja, fazendo assim de tudo na igreja, até faxina fazia. Então, assim, sempre fiz, né? Envolvida com crianças, com adolescentes, com jovens, e cantava em grupo de louvor, e fazia teatro, e dança, e de tudo assim, sabe? E meu marido também. Os pais do meu marido, eles foram missionários, né, entre árabes, muçulmanos. O pai do meu marido já é falecido, já, mas ele também era pastor da nossa igreja. Então a gente sempre cresceu nesse meio, a gente sempre soube desse Você chamado conheceu seu marido ministerial. na igreja? Foi, foi. Certo. E a gente sempre soube desse chamado ministerial. Tanto é que quando a gente estava aí no Brasil, durante 10 anos, a gente trabalhou muito com a igreja perseguida, né? Com cristãos que são perseguidos por causa da sua fé. Viajamos para alguns desses países, né, onde há perseguição aos cristãos, para conhecer cristãos locais. E aí o inglês foi muito fundamental nessas viagens, né? Porque assim, a gente viajou para alguns países do Oriente Médio, países da Massa. Ásia, e assim, não falo árabe, não falo, é, não falo as línguas dos países que nós viajamos para a Ásia, entendeu? Então, o que salvava? Era o inglês, né? E você já falava inglês nessa época? Você começou a Nessa viajar? época já, nessa época já. Eu comecei a aprender inglês quando eu estava na quinta série do colégio, Sim, na escola que eu estudei. Na quinta série começou a ter inglês, né, como matéria obrigatória. Oi, sim. travou? Voltou? Voltou, voltou. Voltou? Então tá ótimo. Então, assim, começou a ter inglês, né? Eu tava na quinta série, eu falei, cara, agora é minha chance. E como eu queria muito aprender a língua, né? Já tinha essa vontade e tal, eu, tipo assim, me joguei, né? Nas lições e tal. E eu fui percebendo uma facilidade com o idioma também, sabe? E eu sou apaixonada, mas assim, muito louca pela Disney, mas muito. Somos dois. Mas assim, gente, olha, é um negócio assim de outro mundo. Eu puxei dos meus pais isso também, me É doutrinaram quanto na tempo daí Disney. pra Flórida? De carro, se for Pra Orlando, Orlando mesmo? para Orlando dá umas 6 horas, 6 horas e meia. Não é Não é longe, muito não. longe, não. É tipo de Aracaju pra Recife. Menino, quando eu tava morando na Califórnia, eu morava a Ah, 20 minutos da Disney. caramba, na Disney lá da Califórnia, né? Na Disney lá da Que Califórnia. Era todo sonho. fim de semana lá. Todo Cara. batendo cartão ali, virei sócia. E então, assim, eu apaixonada pela Disney, assistindo os filmes, e às vezes botava a fita cassete, VHS de outra época. Eu Pra botava treinar. ali inglês também, sabe, para ouvir e tal. Eu Então eu fazia muito fui. isso. Eu até falei com o Guga semana passada que quando eu estudava inglês, eu tinha 10, 12 anos, então, tipo, há 20 anos atrás, e a gente não tinha DVD, né? Não existia DVD, era VHS. Aí Sim, e no VHS você não tem a opção de tirar a legenda. E nem não. colocar uma legenda em inglês. Aí o que é que eu fazia ali? Eu botava o vídeo para reproduzir e botava uma fita crepe assim
na televisão e ficava tentando memorizar o que estava falando. Então, tipo, era um inglês raiz mesmo aprendendo, viu? Hoje é Ó, muito boa fácil. Você entra técnica. no Netflix, clica aqui, ativar inglês, desativar, botar português, botar espanhol. É muito fácil. É verdade, é verdade. E aí, nisso, então, eu comecei. Então, foi assim, no início do ano letivo, né, fevereiro, ali final de janeiro, fevereiro, eu comecei a ter inglês. Em julho, foi de novo o grupo de americanos, que eles sempre iam em julho, que como é o verão aqui, as férias Sim. prolongadas daqui, então eles foram para lá. E aí eu, que sou essa pessoa total cara de pau, já fui lá, deixa que eu traduzo. E mesmo sem saber direito. Pense, com 11, 10, 11 anos de idade eu devia ter, eu vou traduzir, entendeu? O meu pai, o meu pai que traduzia as pregações, é claro, mas aí depois o pastor Ted, ele chamava toda a equipe dele, né? E falava, olha, quem quiser oração, a nossa equipe vai orar por vocês. Aí eu já grudava em um lá, eu vou te ajudar, eu vou ajudar com a tradução. Mas eu falava tudo errado. Tudo. Umas coisas eu não entendia. E eu inventava, eu assim, Deus, revela aqui, Senhor, revela que, como que eu vou traduzir isso daqui para o inglês? Como, Com 11 porque, anos. E sua experiência tinha sido somente na escola. somente na escola. E aí eu lembro que eu falava assim, às vezes eu virava para a pessoa e falava, eu não entendi, apenas ore, depois eu vou atrás de uma tradução, mas só ora. Entendeu? Porque eu não entendi, eu não sei como traduzir isso daqui, você apenas ore. E quando foi que você sentiu e falou, não, agora eu tô falando inglês a vera mesmo. Tô sossegado, sem passar vergonha. Já que você Ai, já tava morando aí? não. Olha, eu não sei dizer. Eu não, assim, de verdade, eu particularmente eu não me considero fluente. Sim. Os americanos aqui me consideram fluente, falam que eu quase nem tenho sotaque. E eu acho que eu tenho um sotaque super carregado. Uhum. E eles falam, não, imagina. Teve até uma vez que eu estava na Disney, e aí a gente estava num espaço lá, porque lá são dois parques, né? E aí Sim, a gente estava lá no Disney California Adventure, e sim. aí eles têm um teatro fechado lá, que ficam os telões, passando os filmes, que tem lá para ver a Anne e a Elsa, tem a Biblioteca da Fera, tem várias coisas para você fazer lá dentro. E aí, nesses telões, aí começou a passar o filme do Aladdin. E aí tava cantando a música do Aladdin. Sim. E aí eu tava com uma amiga, e aí eu comecei a cantar em português. A gente tava. Eu sei todas as músicas de cor em português, de inglês eu tô aprendendo. E aí a gente tava na fila lá para tirar foto com a Anne e com a Elsa, e eu ali toda assim, super performando, cantando em português a música do Aladdin. Um cara atrás da gente na fila grudou em mim e começou a cantar em inglês. Que minha Uhum. amiga estava filmando, aí ele foi assim aparecendo no vídeo, cantando em inglês, aí a gente fez ali um dueto multicultural, entendeu? Um dueto bilíngue. E aí ele falou assim, de onde vocês são? Aí comecei a conversar com ele e tal, fui falando, ele falou assim, caramba, se você não fala, eu não ia dizer que você não é daqui, né? Que você, porque Caramba! você quase não tem sotaque. Mas eu acho que é porque a gente se cobra muito, né? E a Verdade. gente Isso é fica verdade. muito assim, nessa... E aí até uma dica que eu já gostaria de dar, Uhum. para você que está estudando inglês, está estudando lá né, tá fazendo inglês lá na cultura, é, não espere, sabe? Tipo, quando eu tiver com o inglês perfeito que eu vou começar a falar. Porque no Perfeito. nosso critério, o nosso inglês nunca vai estar perfeito. Verdade. Isso é Não é, verdade. Isso é não é verdade. mesmo? A gente se Certíssimo. cobra demais, a gente acha que nunca tá bom, que nunca é o suficiente. Então, não espere, sabe? Tem que. Vai com a cara e a coragem, fale tudo errado, não tem problema, entende? Verdade. Mas o importante é você se comunicar. Então, assim, estude o inglês, sabe? Faça aula, estude o inglês, né? Essa parceria com a cultura aí, sensacional mesmo. E é muito fundamental, porque você não sabe onde você vai parar. E olha que coisa interessante, mesmo eu tendo nascido aqui, com essa facilidade de ter a cidadania, eu nunca achei que eu ia morar aqui. Nunca achei, entendeu? Tanto é que nunca fiz nada para vir morar aqui. E Porque até depois que seu quando. pai veio para o Brasil, depois do mestrado, ele não pensava em voltar, é? Não. Meu, Caramba! meu pai também não pensava em voltar, estabeleceu o ministério dele no Brasil mesmo. Ele pastoreia uma igreja aí no Brasil e tal, em São Paulo, né, que é de onde nós somos. Então, nunca. E aí eu ficava muito assim às vezes, né? Eu falava, puxa vida,
por que que eu nasci nos Estados Unidos? Sabe? Eu questionava Deus Não assim. entendia, né? Caramba, Deus, não é possível que eu nasci nos Estados Unidos só para poder ir para Disney sem visto. Não é possível. Não é possível um negócio desse, gente. Como é que pode? Porque até as viagens que eu fiz junto com meu marido, né, que a gente foi, essas viagens missionárias, esses países onde há perseguição, eu nunca levava o meu passaporte americano, né? Eu só levava o passaporte brasileiro, principalmente quando a gente foi para a Ásia, tá, alguns países da Ásia, Por quê? porque os americanos não são muito bem recebidos. Ah, entendi. E Entendeu? brasileira recebe em tudo que é lugar. Nossa, mas assim, não, teve lugar que a gente foi, que a gente chegou, o Agamenon, e já tinha partida de futebol marcada já, brasileiros versus os locais. Aí a gente assim, mas vocês estão achando que a gente joga? E já tinha mesmo, tivemos que jogar, menino. Tivemos que Que jogar. incrível. Foi vergonhoso, porque a gente não joga, entendeu? Mas assim, teve lugar que a gente viajou que foi bem remoto, tal, na Ásia, que os lugares paravam para vir ver a gente. Então, se a gente passava, sei lá, se a gente parava para comer num restaurante, a equipe toda da cozinha vinha, queria, porque nunca tinha visto um brasileiro na vida. Então vinha, tirava foto com a gente, ficava aquela empolgação. Era um auê, assim, sabe? Ô, Li, me diga uma coisa. Como foi que você que deu estalo, logo depois que você conheceu seu marido, casou, enfim, não sei, mas deu estalo, não, vamos morar nos Estados Unidos. A gente vai trabalhar lá, como a gente trabalha aqui no Brasil. Quando foi que você se mudou e resolveu, de fato, morar aí? Se seu marido ele também era americano, ele era brasileiro, tenho visto, como foi o processo migratório? Sim, meu marido é brasileiro, ele é nascido no Rio de Janeiro, mas morou a maior parte da vida em São Paulo. Ele só mantém o R só do sotaque carioca. Então, até hoje ele fala porta, portão. De resto, ele perdeu tudo já do sotaque carioca. E aí, então, a gente estava fazendo, né, teologia, e aí um professor nosso, que também já morou aqui, que sabia que eu tinha nascido aqui, veio conversar com a gente e falou assim, gente, vem cá, por que vocês não aproveitam a facilidade, né, que a Aline nasceu lá nos Estados Unidos, já tem a documentação, e aí o Estevão tem direito, né, porque se a gente não decidisse vir morar aqui, toda vez que a gente viesse a passeio, meu marido precisaria ter visto, entendeu? Sim, Ele só poderia ganhar o green card se a gente decidisse morar aqui. entendi. Aí, Mesmo já sendo casado no Brasil. mesmo já sendo casado. Aí o nosso professor falou assim, por que vocês não vão para lá e fazem um curso lá, na área de teologia mesmo? Aproveita as férias, façam um intensivão de 1 mês e tal. Talvez vocês não vão aprender muito diferente do que vocês estão aprendendo aqui no Brasil, mas para o currículo teológico vai pesar, vai contar muito. Aí a gente, tipo, é mesmo, né? Vamos Caramba, é tentar, né? verdade, tal. E aí começamos a conversar sobre, né? E amadurecer a ideia. Aí fomos conversar, né, com os meus pais, com a mãe dele. Meu pai super se empolgou, deu todo apoio, né? Porque meu pai foi essa trajetória que meu pai fez, né? Fez exatamente. Queria que você fizesse igual, né? Então ele foi, ele fica assim, não que ele queria que eu fizesse igual, porque assim, meus pais nunca impuseram nada assim, sabe? Tipo, você tem que seguir esse caminho, porque não, eles nunca foram assim, não. Mas foi uma questão de chamado mesmo, assim, sabe? Da gente sentir a direção de Deus para nossa vida nesse sentido. E aí o meu marido, antes da gente namorar, a gente já conversava assim sobre isso, né? Que o meu marido também tem esse chamado pastoral, sabe, para a vida dele. E aí a gente pensou, poxa, é mesmo. E aí a gente começou a conversar. E aí a gente pensou assim, cara, em vez da gente ficar só 1 mês, vamos nos formar, né? E o que acontece? O Mackenzie aí de São Paulo, eles têm convênio com algumas universidades aqui dos Estados Unidos. A gente até pensou em, de repente, tipo, vamos fazer um semestre aqui e depois a gente volta e conclui, né, no Brasil. Mas aí, a gente conversando, a gente pensou, cara, vamos terminar e aí, depois que a gente terminar, a gente muda e faz o nosso mestrado, né? E aí a Boa. gente muda e faz o nosso mestrado e depois do mestrado aí a gente vê para onde Deus vai nos guiar, o que ele vai ter para nossa vida, né? E aí foi assim. Mas é quando você chegou aí com ele, como era o seu inglês? Você vai estudar sem saber inglês? Como é que você já estava? Então, o meu inglês, assim, avançado, né? Então, assim, mesmo quando eu estava aí no Brasil, já era Fez o considerado... TOEFL, tudo?
eu não fiz TOEFL, e aí eu sou, opa, isso eu não sei te dizer, porque assim, a gente ainda não conseguiu começar o mestrado. Entendi. Porque aquelas coisas, a gente planeja tudo e aí dá tudo errado. Não, mentira, mentira. Não dá tudo errado. A gente planeja tudo, mas Deus conduz de uma outra forma, né? Porque Sim. ele tem sempre o melhor pra gente. Então, a gente achava que, tipo, nossa, vamos chegar e já vamos começar a estudar. Não foi o que aconteceu, né? A gente precisou primeiro se estabelecer, né? Enfim, um monte de coisa. Então, ainda não conseguimos fazer o mestrado. Mas então eu vim, e mesmo no Brasil, como eu te falei, a gente fez essas viagens onde o inglês é que nos salvava para a gente se comunicar com as pessoas, e eu fazia traduções também. Então eu fazia traduções, teve um tempo que eu dei aula de inglês aí no Brasil também. Então tudo isso, eu vim para cá, apesar de eu não me considerar fluente, né, por me cobrar demais, mas eu vim para cá e essa parte do idioma não foi assim tão sofrida, porque Entendi. eu já sabia, porque eu já tinha estudado. Então, assim, desde que a gente veio para cá, muitas pessoas nos perguntam, né, como é que vocês fizeram? Eu também tenho vontade de morar aí. O primeiro conselho que eu dou é: vai estudar inglês. Vai estudar Verdade. inglês, vá para uma escola, o pessoal aí de Sergipe que está nos acompanhando, vocês têm aí, no início a Gamenon falou, né, um monte de coisa que a cultura inglesa aí está oferecendo, né, de facilidades para que Tá vocês com possam intensivão estudar. agora. E é como você falou, é muito interessante, Iri, porque é o seguinte, as pessoas, elas têm um sonho de morar fora, mas acha que, tipo, vou aprender na tora, vou chegar lá sem saber de nada e depois de 3, 6 meses eu vou aprender. E a dica que eu dou é essa, velho. Eu falo, velho, começa a aprender desde cedo, que crie Sim, esse... Porque toda live eu venho falando sobre isso, né? Antigamente a gente tinha o hábito de dizer, não, inglês vai ser muito importante para a nossa carreira profissional. Então, estudo inglês. Hoje, o inglês ele faz parte do nosso dia a dia. É o tempo todo, independente do aplicativo que você usa, filme, no computador. Então, hoje as pessoas elas já aprendem inglês de uma maneira muito mais fácil do que a gente aprendia sim. antigamente. Antigamente a gente tinha tanto contato. E eu não entendo uma pessoa que quer morar fora sem saber inglês. É como você falou. Pô, se eu soubesse já inglês fluente desde o começo, tudo ia ser mais fácil, né? Inclusive, eu até tinha separado aqui umas perguntinhas para fazer, que uma tinha até relacionado com isso. Se você já viveu alguma situação difícil por você não ter estudado inglês, tipo um Olha, perrengue, alguma coisa. o que eu já vivi aqui, principalmente logo assim que a gente chegou, era quando eu tinha que resolver alguma coisa por telefone. Eita, aí é que o Porque aí bicho você pega. porque aí você normalmente você já tem uma interferência, né, no telefone, e Verdade. às vezes eu não consegui entender o que a pessoa estava falando, sabe? E aí é muito frustrante. É Verdade. muito frustrante porque, tipo, meu Deus, né? E aí, por exemplo, uma coisa que meu marido e eu, a gente. Porque assim, no início, em casa, nós dois, a gente não fala inglês, a gente só fala português. Meu marido, ele passa o dia inteiro já no trabalho, falando inglês, né, no trabalho dele. Quando chega em Eu, casa, ufa, vamos relaxar. exatamente, eu, neste momento, eu estou trabalhando, entregando comida, só que em agosto eu vou começar a trabalhar na igreja, que a gente vai aqui, né, eu passei no processo de residência deles, e eu vou começar a trabalhar na igreja com as crianças, né, na parte do Show. Ministério Infantil. E aí eu também vou ter essa experiência de inglês o dia todo, né? E lá na Mas, Califórnia, eu estava trabalhando numa ONG lá, com adultos que têm algum tipo de... Oh, meu pai, como que eu posso traduzir? Eu já esqueci, desculpa, gente. e por quê? Mental disability. É tipo deficiência mental, Isso mesmo, algum distúrbio, tal. distúrbio mental, né? Isso. E aí eu passava então o dia inteiro com aqueles adultos e só falando inglês, né? Sim. Então em casa a gente, tipo, nós dois a gente não fala inglês um com o outro dentro de casa. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente faz, que a gente no início, enquanto ainda não tinha conseguido emprego, tal, a gente assistia série, filme com a legenda em inglês também,
sabe? Sim, Para a gente ajuda treinando cada muito. vez mais. Nossa, isso ajuda demais, É a melhor né? forma para treinar, para praticar, é você começar com a legenda em inglês e ouvindo inglês, porque aí vai Sim, fazendo a conexão e depois você desativa a legenda, vai só na audição. Isso sim. é perfeito para aprender inglês. Não, mas isso é muito bom mesmo. Então, isso eu percebi que aí, depois de um tempo, quando eu tinha que resolver as coisas por telefone, ou mesmo desse trabalho que eu tinha lá na Califórnia com essa ONG, muita coisa eu tinha que resolver pelo telefone, foi fluindo muito mais, Não, entende? e essa situação de perrengue que aconteceu com você foi praticamente semelhante à que aconteceu comigo. Eu estava estudando, eu me formei na cultura inglesa, eu tinha 16 anos, mais ou menos. Aí eu fiquei 17, 18, passei no vestibular, mais 5 anos. Passei 7 anos afastado da língua inglesa. Não falava nada, era mais filmezinho, besteira, mas não praticava. E aí, na minha primeira viagem para fora, fui para a Europa, eu estava no segundo país, eu estava fazendo mochilão, comecei pela Irlanda. Quando eu cheguei na Inglaterra, no metrô, tem um sistema que você bate o cartão na entrada na catraca e tem que bater na saída. E eu botei, tipo, uma quantidade, eu botei 50 pounds, 50 libras, e botei no primeiro dia. Bati, aí quando foi na hora de sair, eu esqueci, né? Não tava com hábito. E quando eu fui voltar para a estação, quando eu botei o crédito esgotado, aí eu, eita lasqueira. Aí fui falar com o manager lá, né, da estação. Ele, olha, você deve ter esquecido de bater. Eu falei, minha primeira vez aqui, eu não sabia tal. Ele, fala o seguinte, ligue para esse número, para a central. Aí eu, eita cacete, agora é que o pau vai comer, viu? Aí eu Agora peguei e chora. liguei aqui. Imagine, inglês britânico é muito difícil, porque parecem duas bolas Sim, na boca, né? Falam sim. assim rápido. Isso no telefone. E eu aqui suando frio. Valei-me Jesus Cristo, vamos lá, me ajude. E o cara aqui para lá, para cá, para lá e para cá, e dando as orientações, eu tenho que fazer. Ele dava a orientação e eu tinha que tacar o teclado da orientação, então. Em caso de displicência, não sei o que lá, ataque 2. Em caso de perda, e eu tentando entender a orientação dele. Fui. No final, graças a Deus, obrigado, cultura inglesa, deu tudo certo. Recuperei meu cartão. Mas olha, são essas situações que eu falo que se a pessoa não souber, não Sim. vai tomar atraso. As pessoas falam, mas eu sou guia de viagem também e eu sinto muito isso. Muitas pessoas falam, Agamenon, eu tô querendo viajar, mas eu só sei o básico, tipo, pedir comida, isso aqui e tal. Eu posso viajar sozinho? Eu falo, velho, viajar sozinho você pode viajar para qualquer lugar. Agora, que você vai passar perrengue, você vai, isso é Sim. fato. Você tem que ter um mínimo noção de entendimento do que a pessoa tá falando. Uma situação de um aeroporto, a pessoa acha que é tudo fácil, que é tudo escrito aqui. Mas se você perder um voo, como é que você Sim. vai saber onde é que está sua bagagem, como é que é a realocação, se foi overbook, se não foi, tá lá, já tem aqueles primeiros problemas dentro do aeroporto. Aí agora você vai no hotel, você chega no hotel, não está disponível o seu quarto. Como é que você vai discutir com a pessoa sobre isso? Situação sozinha, num táxi, te levando para o endereço errado, você tem. Então, acho que o mínimo, o básico você tem que saber, mas você tem É que saber, verdade. tipo, se comunicar, entender o que a pessoa fala, pelo menos para. Hoje a gente tem um Google Tradutor que ajuda, mas vão ter situações que não vai te salvar. Você tem que. Eu falo isso porque hoje eu me considero, eu falo fluente em inglês, mas eu fui para a Copa do Mundo da Rússia ali, em 2018, e os russos eles falam muito mal inglês, muito pouco e não querem saber de inglês. E era a língua universal, eu ficava falando inglês lá e eles respondiam em russo e eu fiquei pensando, meu Deus, eu aqui na Rússia, sem entender absolutamente nada, é como uma pessoa em inglês, em relação Sim. ao inglês, se sente aqui nos Estados Unidos, eu achando que é tipo tudo normal. Então a gente se sente mal, eu não conseguia pedir uma comida, eu tenho que ficar apontando, fazendo gestos, porque eles não sabem inglês. Então é isso que eu falo. O inglês, se você não souber, vai causar alguns perrengues aí na sua Sim. vida, sem dúvida Não, e nenhuma. eu acho que é muito importante também, Agamenon, porque te protege. Você Verdade, entende? verdade. Porque você Perfeito. também, por exemplo, você não sabe, vai que você, numa viagem, acontece de você, infelizmente, ser assaltado, Verdade. de você passar mal e precisar de um socorro médico, precisar ir para um Verdade, exatamente. E hospital. não souber falar nada, diga aí. Então, isso te protege. Então, assim, é muito importante mesmo você Teve uma estudar. situação que aconteceu, eu estava no outlet lá em Orlando e o carro da gente, ele foi uma coisa muito comum, uma prática muito comum, né, com latinos. Foi jogaram a pedra, quebraram e roubaram todas as compras. E aí no carro quem falava inglês era Agamenon. Eu tive que ligar pro xerife, falar pro xerife e quando o xerife chegou, ele bota uma câmera na sua cara, manda estender a mão, fazer o juramento, que você vai falar a verdade, o cara aparecendo um juiz lá. E ele perguntando, agora imagine, se a pessoa não sabe falar inglês, vai ficar tipo, digitando uma mensagem, xerife, ele aqui. O cara vai perder a paciência e você não vai recuperar nunca. Entendeu? Então, Sim. tipo, ó, Joana aqui, uma amiga minha que estudou por inglês comigo a vida toda, ela falou, eu senti isso muito quando fui pra França. Realmente, os franceses também têm essa Eles ideia, não, né? Que não não gostam curtem de falar muito inglês. inglês.
Tanto que, quando eu fui para a França, eu tive que aprender uma frase que era bem assim: Excuse-moi, je ne parle français. Porque primeiro você tem que chegar pro francês dizendo que, me desculpe, mas eu não sei falar francês. Can you help me? Aí você pode falar inglês, aí eles se aceitam. Mas se você chegar do nada pro francês, hey, how can I go to tal lugar, tal lugar? Aí ele não responde. Ele responde errado. Então, francês é a perna. Se algum francês aqui vai me odiar. Mas realmente é o que você falou. A gente se protege sabendo falar a língua. Isso é fato. Você está no hospital. Imagine você, chega no aeroporto, perdeu um voo, alguma situação, entrega um documento para você, tudo em inglês. E você vai aceitar. Mas no documento está dizendo que você tem que pagar $500. Que vai no seu cartão já. E você não sabe, você não leu, tá aí, tomou o atraso. Exatamente. Então, o exemplo que você falou é perfeito. Eu já vou até me apropriar dele para quando a pessoa perguntar a importância. Velho, você fica reservado, você fica preservada, né? Na verdade, a palavra é essa, quando você sabe. Olha, falando aqui, muitos brasileiros vêm morar ou estudar nos Estados Unidos sem inglês e acabam passando por muitas dificuldades, além de ter muita restrição e oportunidade de emprego. Esse é meu marido. Seu marido? É meu marido que comentou. Você está esperando ele, Estevão? Sim, estou esperando ele. É o que ele falou, realmente perde muitas oportunidades. A live que eu fiz com o Marquinhos, ele já dominava inglês, ele já tinha feito o certificado de proficiência, chegou com um nível bom em Vancouver, e ele conseguiu chegar na empresa dele, numa etapa que ele já estava mais avançado por conta do inglês. Então ele já estava ganhando bem, já estava com estabilidade. Ele não teve que ser, por exemplo, que é o que acontece com a maioria dos brasileiros que não sabem absolutamente nada. Qual é o primeiro emprego? Não desmerecendo o emprego, mas vai trabalhar de dishwasher, de cleaner, alguma coisa assim, entendeu? Sim. São empregos que remuneram menos, então você vai ter uma dificuldade muito maior. Não é querendo menosprezar o dishwasher, mas é o que oferece se você não souber falar. É verdade. E assim, a gente já viu casos também de famílias, né, que vêm para cá com criança pequena e aí, tipo, joga a criança na escola e a criança não sabe falar nada. Verdade. É muito mais difícil, sabe? Porque aí já tem aquela coisa de administrar a saudade do Brasil, da família, dos amiguinhos, da escola que estudava no Brasil e tal. E aí você, né, tá num lugar que você não conhece ninguém, você não fala a língua, fica muito mais difícil a adaptação, sabe? Verdade, verdade. E assim, uma coisa que você falou do TOEFL, eu não respondi. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que por eu ter nascido aqui, eu não preciso fazer o TOEFL, mas também já teve gente que me falou que como eu nunca estudei aqui, então eu teria que fazer. Entendi. Então isso eu não sei te dizer, acho que eu vou descobrir quando eu realmente começar o mestrado, que é que eu vou descobrir. Mas, por exemplo, o meu marido vai precisar fazer, né? Porque ele não é cidadão, então ele vai precisar fazer o TOEFL com certeza. Mas, então assim, porque já é difícil, né? Você tá longe, você tem muita coisa para administrar, entender a cultura, administrar a saudade. Então, assim, aquilo que você puder fazer para amenizar o impacto, faça. Perfeito. E o principal é a língua. Então, assim, estude inglês, sabe? Perfeito. Estude. E ao mesmo tempo que você estuda, seja corajoso e sai falando. Entende? Não espera ficar perfeito. Deixa eu aprender todo o vocabulário. A gente sabe todo o vocabulário português? Em português não sabe, imagina em inglês. A gente erra a conjugação. A gente não sabe o vocabulário. Então, se a gente não consegue isso com a nossa língua materna, que dirá outra. Verdade, verdade. Então, assim, você falou... se arrisque, sabe? Perfeito, perfeito. Você falou que você conheceu, tipo, muitos países, com muitas pessoas. Eu tinha separado uma pergunta em relação a isso ali. Que, tipo, as pessoas que você conhece, que chegam de outros países, quais são as piores situações já vividas por elas também não falar inglês? Já teve essa situação? Olha... Deixa eu ver se... Agora acho que eu não consigo me lembrar, assim, de cara. Porque esses países que a gente foi lá... Mas não, tipo, um guia, alguma coisa assim para ajudar, Não, a gente tinha pessoas pessoas locais mesmo, né, que estavam ali junto com a gente e tal, para nos ajudar. Então não teve assim, digamos, não teve muito perrengue nesse sentido, né? Entendi. Mas uma coisa, meu marido escreveu aqui, é verdade. Os próprios americanos erram o inglês também, gente. Verdade. Se nós erramos o português, os americanos erram o inglês. Não tenham essa ideia de que... E outra coisa, eles não vão nos ridicularizar.
entendeu? Verdade. Eles não Eu vão acho, nos ridicularizar. eu acho que os americanos, eles são muito mais toleráveis do que os próprios brasileiros. Por exemplo, eu sou muito mais julgado em relação ao meu nível de inglês quando eu tô conversando com um brasileiro do que com um americano. Um americano Sim, chega pra mim e fala, pô, velho, você fala muito bem. Eu, cara, mas sério que eu falo? Quando eu tô falando com um brasileiro, o cara fala, ó, isso aí eu acho que você deu uma ratada, viu? Melhor desse jeito. sim, Então, é como você falou, os americanos aceitam muito quando você tá se esforçando, tá sim. falando, isso ajuda muito, né? Não, com certeza. E assim, gente, vi que uma pessoa perguntou aqui, ó, uma pessoa com 60 anos, é possível aprender inglês? Com certeza, Sem dúvida. gente. Sem dúvida. Qualquer idade, o nosso cérebro é um negócio surpreendente. Não tinha como ser diferente, né, gente? Deus que fez, então claro que não ia ser diferente. Mas o Verdade. nosso cérebro é um negócio assim surpreendente. Então você com 60 anos, você com 10, com 2 anos, Independe da com idade. 80 anos, com 90, eu super te encorajo, vai estudar inglês, vai para uma escola de inglês. Você que é aí de Aracaju, aproveita essa oportunidade com a cultura inglesa daí, né? Que eles Boa. estão fazendo intensivão, você vai ter 2 aulas gratuitas. Aproveitar a pandemia para estudar. Exatamente, gente. Aproveite e nunca é cedo demais ou tarde demais para aprender, sabe? De Verdade. forma alguma. Então, eu super incentivo, super encorajo, porque assim, a gente não sabe o que vai ser da nossa vida. A gente faz um monte de planos e pode ser que as coisas aconteçam conforme a gente planejou, pode ser que não, mas eu acho que quanto mais a gente puder antecipar algumas coisas, se preparar para algumas coisas, melhor. Então, assim, Verdade. estude o inglês, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe para onde Deus pode te levar, né? Os caminhos que tem para você. E aí, se de repente surge uma oportunidade de você vir para os Estados Unidos, Canadá, Ficar ou na casa qualquer de Lida outro, Estevão. ou ficar em casa, ou ficar em qualquer ir para qualquer outro país que fale o inglês, você já está ali, opa, isso aqui já não vai ser tão difícil, né? Essa barreira aqui já foi derrubada. A gente vai ter outras dificuldades lá, mas como eu já tenho inglês, vai ser mais fácil passar por essas dificuldades, sabe? Perfeito. Oli, e na sua carreira profissional, o inglês ele foi extremamente decisivo? Cara, ele foi muito importante mesmo, porque, como eu falei, eu no Brasil, eu dava aulas de inglês, né? E eu também traduzia pessoas que iam de fora, né? Então, falar em algumas igrejas e tal. Então, isso foi um diferencial mesmo, né? De eu ter essa oportunidade Bacana. de traduzir. E até mesmo essas viagens que eu fiz, essas viagens missionárias, o inglês, ele fez toda a diferença. Porque aí eu conseguia me comunicar muito melhor, Que entende? bacana. A gente viajava com grupos e tinham pessoas no grupo que não falavam inglês, então eu traduzia, né? Mas se eu não falasse inglês também, né? Verdade, Ia, verdade. ia, ia sobrecarregar alguém. Então, como eu falando inglês, meu marido falando inglês, outra pessoa no grupo também não sobrecarregava, porque chega uma hora que parece que frita o cérebro quando você fica ali o dia inteiro só falando, só traduzindo. Verdade, Então, isso verdade. faz uma baita diferença, sabe? Pois é. Li, ó, já tá encerrando aqui, já para essa live. Só para finalizar aqui, como é que tá sendo a pandemia? Eu acho que muitos brasileiros estão em curiosidade, como é que tá sendo a pandemia nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos e o Brasil são os países que mais crescem o caso. Como é que tá aí? Sim. O que mudou na sua rotina? Se já tá voltando? A Disney reabriu, né, como você sabe. Me conte, Sim. como é que tá aí nos Estados Unidos? Então, aqui, falando assim, mais especificamente aqui do estado da Geórgia, tivemos muitos casos, mas a situação ficou bem mais controlada do que Califórnia, do que Nova York, do que Flórida. Na Flórida agora o bicho está pegando mesmo E lá. é? Sério? Muitos, 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 muitos casos. E aqui aumentou, porque assim, já reabriu tudo, né? Mas escolas, universidades, eles não vão reabrir para agora esse segundo semestre, vai continuar fechado. Nossa igreja já reabriu também. As coisas reabriram, mas tudo com restrição, né? E a gente tem Sim. que usar máscara, e tudo com restrição. A nossa igreja mesmo, a gente tem que fazer reserva para o culto, porque não vai É um número comportar limitado de pessoas, né? exatamente, e lugar marcado para sentar, para ficar separado, né? Então, assim, aqui, então, no estado da Geórgia, a situação Tá ficou e tem controlada. sido mais controlada do que os outros estados, entende? Do que outras Entendi. regiões aqui. Entendi. Mas vai Então, passar. Fé em Deus. vai passar, com certeza. Espero que quando passar,
a gente possa aprender, né, com os erros que a gente tá cometendo, enfim. Li, Com você é uma certeza. pessoa extremamente maravilhosa, de uma luz incrível. Obrigada. Eu amei demais a sua participação aqui. Valeu, valeu, obrigado. Um Obrigada. grande abraço aí para seu marido tá na live, Estevão. Feliz pelo seu trabalho aí, parabéns agora nesse seu novo projeto, né, que você vai trabalhar com crianças, né? Parabéns demais, vou te acompanhar Obrigada. aqui. E valeu por ter aceitado o convite da Cultura Inglesa fazer essa entrevista comigo hoje aqui, beleza? Só queria mandar um super beijo para a Flori, para o Julian, Então um aqui. abraço para o Miranda, um beijo para o meu marido, para minha mãe que está aí, e para os nossos amadinhos aí de Aracaju, que eu chamo eles assim, meus É, amadinhos de Aracaju, Aiko, Rodrigo, John, Késia, Raab, Suan. Um beijaço para vocês, amo, saudade demais, demais. E é isso, gente. Quem quiser conversar bacana. mais, estou aqui Olha, também. Flori tá Pode... mandando um beijo para você, é muito bom, a Ah, Flori. Beijo, obrigada, Flori. linda. Se quiser, pode me chamar aqui no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também que eu mostro aqui nosso dia a dia, como são as coisas mesmo, como é esse sonho americano, Isso, todo brasileiro quer. a real do sonho The real americano. life. Mas fiquem à vontade, tá, gente? Estou aqui à disposição de vocês. Foi um prazer te conhecer também, viu, Agamenon? Prazer, Muito Li, prazer. Você obrigada. é maravilhosa. Beijo grande, viu? Fique com Deus. Bom fim de Beijo, semana. você também. Valeu. Deixa eu tirar aqui. Aí, essa entrevista aqui top. Espero que vocês tenham gostado. Coisa boa, porque quando você conversa com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, você vê realmente o perrengue que a gente passa por não saber inglês, por não dominar, se você já sabe o básico, se você já entra com um nível de proficiência já alta, se você já fez algum certificado. Como eu venho falando, a Cultura Inglesa ela tem vários testes, né, de nivelamento que você está fazendo. Eu lembro que eu parei, foi no FCE, mas você tem o CAE, tem o CPE, e aí você vai ajudar muito, né, você começar desde cedo. Então é como o Lee falou, gente, não tem idade para aprender inglês, não tem esse como é que chama essa dificuldade. Nosso cérebro, ele consegue adaptar em todas as situações. Então aproveite esse momento de pandemia para você estudar, para você aprender. Eu falei no início da live, vou repetir, a Cultura Inglesa está com um projeto incrível de um intensivão para Beginner 1 and Beginner 2, que é iniciante, né, com um livro digital com 70% de desconto, 70% de desconto, aulas ao vivo. Então, entre aqui no perfil da Cultura Inglesa, lá no link na bio vai estar lá, você pode fazer 2 aulas gratuitas para saber como é a didática, eu tenho certeza que você vai amar. Eu estou falando isso porque eu fui aluno da Cultura Inglesa, então eu não vou estar indicando algo para vocês que eu realmente não recomendo ou não conheço. Então, espero que vocês tenham gostado. Próxima sexta teremos a nossa última live desse projeto Cultura pelo Mundo. Vou deixar salvo aqui no IGTV. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e bom fim de semana. Valeu!